Vem com a gente conhecer o Egito, hein? Se você, relembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam, né? Valdeci Braulio, esse canal, dessa vez estamos falando especificamente sobre o Egito, mas não somente sobre o Egito, mas muitas vezes abordamos assuntos assim diversos, da linha de conhecimento, da linha da ciência, da linha do esoterismo, da linha do cristianismo. Falamos das religiões. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito também, tá legal? E a gente sempre pede a proteção, né? Dos espíritos de luz, dos espíritos amigos, para toda vez que a gente vem aqui. Assim como eu disse a vocês, que sempre quando vocês forem viajar, convide o espírito amigo de vocês, né? O anjo da guarda, para que acompanhe, né? Para que tudo dê certo, para que vocês estejam sempre com um, um anjo de luz ali para guiar o seu caminho. É sempre bom, eu não posso negar. Lembre-se disso. Essa é uma boa dica também. Entrei no complexo de Giza, pelo portão principal. Eu falo portão principal porque na segunda vez que eu fui, eu entrei por um outro portão que eu não sabia que existia. Então, eu entrei pelo portão principal. Ali não entra carro. Não entra carro. Então, quando você entra lá dentro, para você fazer o roteiro todo, que é uma verdadeira peregrinação, do portão, se você for sem parar até as pirâmides, é 20 minutos andando a pé. E se você não for a pé, se você não quiser ir a pé, estiver meio cansado, aquele sol, o sol lá é quente, meu amigo. O sol lá é muito quente. Até vou dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse vocês, iria em novembro, dezembro ou em janeiro. Porque daí eles estão no inverno. E no inverno as temperaturas são mais amenas. Porque no verão o bicho pega lá, hein? O calor lá é bastante intenso. Mas a experiência supera qualquer calor. Eu não posso negar também. Como eu disse, não existe carro dentro desse complexo. Ou você vai a pé, ou você aluga um cavalo, ou você aluga uma charrete. Eu, particularmente... Aí tem o camelo também, desculpe. Tem camelo também. Eu até diria que o camelo é mais emocionante. Olha, eu confesso que eu só tive coragem de andar 10 minutos no camelo, porque o medo parece que foi maior do que a vontade. Mas tirei algumas fotos no camelo, isso que é importante. يلا مش عاوزهم بعد بس الجمال كده. Eu vou colocar aqui a foto do camelo para vocês, se vocês ainda não viram. A pé tem um detalhe. Você já entra dando de cara com a esfinge. Aquela esfinge imponente que você pensa assim, nossa, mas será que foi construída há 5.000 anos? Mentira. Foi construída há centenas de anos antes, tá bom? Não foi só há 5.000 anos, não. Provavelmente não foram os egípcios que construíram a esfinge. E a ciência está começando a chegar a essa conclusão, porque existem sinais de erosão de chuva. Só que a última vez que choveu no Egito em grande quantidade foi há 10.000 anos atrás. Provavelmente, então, a esfinge tem bem mais do que 10.000 anos. Talvez 50.000, 100.000. Difícil a gente saber. Por isso que é bacana a gente ler algumas informações de outras literaturas. A eubiose, Helena Blavatsky, certo? Já ouviram falar? Quando se fala também sobre o grande dilúvio na Bíblia, a coisa é antiga, lembre-se disso. Essa história que as pirâmides foram construídas 3.000 a.C.,
Mentira, pessoal. Isso é mentira para vocês. Não leve a mal não, mas não acredita não, certo? Embora a egiptologia fala isso também. Mas nós já discutimos sobre isso, né, em vídeos passados. Eu não quero comentar muito, porque eu não acredito nessa datação. Portanto, você tem oportunidades de tirar fotos maravilhosas logo de cara ali da esfinge. E geralmente ali tem sempre muita gente, muito público. As pessoas adoram aquilo. Só que você não pode chegar e tocar na esfinge. Existe um certo limite, é cercado por cordas, algo do tipo. Então você não tem o acesso para tocar, a não ser que você tenha uma permissão do governo egípcio, né? Aí já é uma burocracia também, né? Conseguir essa liberação, eu não tenho nem ideia como se faz, tá? Deve ser via consulado, mas eu não sei dizer. Mas, se você quiser, tem que tentar. Passamos com todo cuidado pela esfinge, tiramos várias selfies. E vou dar uma dica para vocês, hein? Se você vai sozinho, é bom você levar um pau de selfie, certo? Só para recordar, pau de selfie deixa eu pegar aqui, né? Esse aqui não é pau de selfie, isso aqui é régua de selfie. Então você coloca ali o celular ali, e aí você, né, coloca ali e ele filma você. E aí você consegue filmar o que você quer, tirar umas fotos. Isso é importante, levar o pau de selfie. Porque se você pedir para os egípcios tirarem foto, você também pode pedir, eu concordo. Só que daí você vai ficar com aquela obrigação moral de dar para ele uma gorjeta. Não que você não deva dar, pelo contrário, o egípcio é um povo muito simpático, muito agradável, muito prestativo, o povo egípcio. E se você puder colaborar com ele, que bom. Mas se você tiver assim, precisando economizar um pouquinho de grana, talvez você não consiga dar aquilo que você acharia justo. Se você for para o Egito, dá gorjeta sim para os egípcios. Bakshish, né? Essa palavra é bakshish. Eu aprendi essa palavra bakshish quando eu comprei um livro em 1994, quando eu ia para o Egito, lá em Portugal, quando eu estava lá. No final das contas, acabei não indo, né, naquela época, mas eu não esqueci mais a palavra. Aí, quando eu cheguei no Egito, e realmente é bakshish. Não sei se a pronúncia é essa, mas é bakshish. Saímos gradualmente ali da esfinge e nos dirigimos para as pirâmides. A primeira pirâmide que você vai encontrar pela frente é a de Khafre, que é essa pirâmide que eu estou colocando aí no vídeo para você ver, a de Khafre. A de Khafre é aquela que tem na parte superior, você vê, parece que é um tipo de uma argamassa. Diz a história, dizem os estudiosos, que todas as pirâmides, essas três grandes pirâmides, eram revestidas por uma camada de mármore polido. E esse revestimento ele foi polido de forma que dizem alguns que do espaço, quando a luz do sol batia, aquilo refletia como se fossem luzes acesas. E vocês sabem que as pirâmides do Egito, elas estão posicionadas de uma maneira muito semelhante à constelação do cinturão de Órion. Dizem até as más línguas que o povo egípcio é descendente direto daquele povo que habitou Órion, cinturão de Órion. Você pode até não acreditar. Eu, particularmente, acredito. Eu acredito. E tem um detalhe. Se você quiser saber onde poderia conseguir alguma informação sobre isso, você pode conseguir na literatura espírita. Livros psicografados. Existe uma literatura do Edgar Armond, chamada Exilados de Capela.
Edgar Armond foi um escritor. Ele tem livros falando sobre o Egito e ele fala também sobre esse povo que veio colonizar o planeta Terra há milhares e milhares e milhares de anos atrás, que depois deu origem à civilização egípcia, à civilização chinesa, à civilização da Índia. Ou seja, a história de 5.000 anos, como eu disse, é muito pouco para se justificar tanto conhecimento. Alguém pode dizer, não, você está doido, cara, você está doido no que você está falando. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Seria possível uma civilização que tivesse 5.000 anos, logo no primeiro ano ela já tivesse no seu apogeu? Logo no primeiro ano daquela civilização, ela já estaria no apogeu tecnológico? Isso aconteceu no Egito, hein? Se a civilização do Egito só tinha 5, 6 mil anos, a civilização, como que depois de 100, 200 anos eles já seriam capazes de saber, de conhecer matemática para poder construir aquelas maravilhas que são as pirâmides? Sem chance. Lembre-se disso. Outra literatura bacana que você poderia pesquisar, A Caminho da Luz. A literatura chama-se, o livro é A Caminho da Luz, de Chico Xavier. Uma literatura absolutamente fantástica. Eu acho que é uma das que eu mais gosto do Chico Xavier. Chico Xavier ele tem 500 e poucos livros. Se a gente conseguir ler 50 ou 100, meu Deus do céu, que maravilhoso. E tem gente que não acredita no Chico Xavier. Então eu vou colocar você agora para pensar. Se o Chico Xavier era um farsante, se ele era um farsante, então eu pergunto para você o seguinte: por que então que a Academia Brasileira de Letras não convocou, não chamou o Chico Xavier para ter uma cadeira lá na Academia Brasileira de Letras? Porque daí tudo teria vindo da cabeça dele. Se é mentira, veio tudo da cabeça dele. Só que o Chico Xavier sempre falou, não sou eu que escrevo. São os espíritos que ditam para mim. Inclusive, esse livro que eu estou dizendo, de A Caminho da Luz, é do espírito de Emmanuel, que é considerado o guia de Chico Xavier. Espírito muito sábio. Olha só, estamos indo a Khéfren, passando pela pirâmide de Khéfren, que é maravilhosa. Ela, naquele momento, estava em reforma. Mesmo que eu quisesse entrar lá dentro, não seria viável. Andando um pouquinho mais, você encontra a pirâmide de Quéops, a grande pirâmide de Quéops. Cerca de 2 milhões de blocos de calcário. Tinha esquecido a palavra aquela hora. É calcário. Blocos ali de 1 metro, 50 centímetros. Então, quando você vai subindo as escadarias, vai olhando aquelas escadarias das pirâmides, cada bloco daquele é 1, 2 toneladas. Isso na parte externa. 2 milhões de blocos? É pouco, não é? 2 milhões de blocos? É pouco. E todos encaixados de uma maneira, olha, que você não passa uma folha de caderno. Não tem uma falha, sabe? Aí você pensa, mas não é bem assim. É assim. Eu estive lá e eu digo, é assim.
Pessoal, a primeira ida a Giza, eu optei por não entrar dentro da pirâmide de Quéops. Eu teria que gastar mais ou menos uns 50 reais, 50, 60 reais. E como era meu segundo dia, e a gente estava com pouco dinheiro no bolso, então eu optei por não entrar. Só que não existe acaso. Não existe acaso. No 13º dia eu descobri por quê. Parece que eu tinha que ser iniciado em outros locais ali no Egito, em outros templos. E aí, para finalizar, né, vamos dizer assim, né, aí sim eu finalizaria a minha iniciação lá em Quéops. Mas isso no 13º dia. Amanhã eu vou continuar falando sobre Quéops. O aprendizado que você tem em cada um desses locais que você vai é algo que a sua alma vai levar. São os presentes espirituais que você ganha. E vou dizer uma coisa para vocês, vale muito mais do que um presente físico. Vale muito mais do que uma casa, um carro, uma televisão, um celular de última geração. Não se esqueça disso. E se você não se inscreveu no nosso canal, aproveite, se inscreva agora. Valdeci Braulio falando sobre o Egito. Um abraço para vocês. Boa noite. Até mais. Ou melhor, até daqui a pouco. Daqui a pouco vai começar o vídeo número 7. E nós ainda vamos estar em Giza, porque Giza merece muitos vídeos. Um abraço.